Devido à consciência não dual ser a base das 5 envolturas, coxas, o Atma não dual aparece com atributos diferenciados, como ocorre com um cristal que parece dotado de cores, tal como o vermelho ou o azul, quando este está sobreposto às cores vermelho e azul. Olá, amigos do canal, sejam todos bem-vindos. Estamos fazendo a leitura e comentário da obra O Atma Bodha. Estamos no Sloka 14, esse vídeo é o 17º. Temos aqui outro exemplo de Sankara, que busca explicar como o Atma, entidade que não possui atributos específicos, parece assumi-los devido à intervenção da mente. O autor ele mostra como um elemento cromático neutro, como o cristal, aparentemente adquire a tonalidade do fundo do qual se sobrepõe. Todos os filósofos orientais posteriores utilizam vários exemplos como estes, de uma maneira ou de outra, para desenvolver os ensinamentos. E nesta sloka nos refere como, por analogia, um vidro translúcido, como ele pode adotar aparentemente uma cor, seja vermelho ou azul, dependendo do seu plano de fundo, sem perder a sua natureza nem condição essencial, que é a transparência. Assim, de forma semelhante, o real não parece ser o Atma, mas sim a mente, o prana, o corpo, e o corpo sutil e o corpo denso. Então, novamente, a razão de que algo como o cristal translúcido assume um rol colorido é a sobreimposição. Sobreimposição implica assumir como sendo real algo que não é. Geralmente apresenta-se a sobreimposição que cobre o universo inteiro e lhe permite fazer acreditar à mente que tudo o existente é a soma de nomes e de formas, a soma de infinitos upadis, que se denomina Maya. Então, essa crença leva, por consequência, à aceitação de que a mente é real. E os demais atributos que constituem o ser humano também são. Novamente, é importante destacar que não se afirma que os atributos individuais sejam inexistentes ou irreais, mas sim que a mente, ao experimentá-los sobre a presença egóica, impede de reconhecer esses atributos e seu complemento, ou seja, percebe o universo inteiro restante. Aqui fica bem claro essa explicação sobre imposição, de que quando pegamos um vidro transparente e colocamos no fundo uma cor qualquer, né? Ao olharmos o vidro, veremos o vidro na mesma cor do fundo. O que acontece é que a mente, ela interpreta a experiência de uma forma distorcida da realidade, e a forma real, então, ela deixa de ser percebida, porque a mente sobrepõe a sua interpretação distorcida e impede que reconhecemos o que é real de fato e fazendo que acreditemos que o que está sobreposto é que é o real, quando não é. O real é aquilo que está oculto. Assim, o ser humano ele acredita que o corpo, a mente e os sentidos está sobreposto ao Atman, que é o ser real. Então, quando na verdade o que está ocorrendo é a identificação com os aspectos que está sobreposto ao Atman.
Então, quando o universo inteiro se converte em sujeito de percepção de si mesmo, então emerge um estado de consciência especial, aonde o observador não se diferencia do observado. E esse estado de consciência, aonde emerge essa percepção não dual, é denominado de meditação. Quando percebo o universo inteiro não separado de mim, mas como percepção de mim mesma, onde não há um observador e algo a ser observado, e sim que tudo é o conhecimento de si mesmo, a essa percepção chamamos de não dual, ou não dois. Não há duas coisas distintas, o perceptor e o percebido ocorre simultaneamente. Sankara nos apresenta as envolturas ou os koshas, né, que formam o ser humano através do corpo causal, o corpo sutil e o corpo físico. E é bom a gente conhecer esses corpos ou envolturas para poder purificá-los. Essas envolturas ou coxas que formam o ser humano, elas são 5. Anamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha. Os 5 coxas são como camadas sobrepostas que escondem o Atma. E quando a atenção está voltada para esses aspectos dessas camadas, o Atma fica em segundo plano, né? Em último plano, ele fica encoberto, ele fica oculto. Então vamos lá para os 5 corpos. Vamos entender um pouquinho mais esses 5 corpos. O primeiro, Anamaya Kosha, é uma envoltura ilusória. Ela é conhecida como envoltura do alimento, né? E é conhecida como corpo físico. Ana significa alimento, porque é disso que esse corpo, né, Anamaya Kosha, ele é composto. Ele é composto de alimento que nutre nossas células, que se renovam a partir dessa nutrição. Uma alimentação mais sátrica, além de proporcionar uma qualidade de vida melhor, purifica e equilibra e harmoniza o corpo, deixando ele assim mais leve, mais livre das impurezas, das doenças, das dores. Então, o material com que está formado esse corpo físico é semelhante ao que compõe um universo denso. O corpo denso do universo geralmente denomina-se de Virati. O universo denso está constituído por matéria sutil, depois do processo da quintuplicação, que é um processo que nós já falamos aqui, né, em outros slokas, que é a mistura dos 5 tamatras, né, os 5 elementos grosseiros carregados com as gunas e as 4 forças primárias. Então, esse material denso é composto de estruturas complexas e de moléculas que envolvem toda a formação do sistema orgânico com sistemas nervosos aptos para ser consciente de si mesmo e do mundo. Todos os corpos densos, eles sofrem constantes mudanças, desde a partícula aos grandes astros solares, todos estão destinados ao nascimento, ao crescimento e à morte. Então, Anamaya Kosha é esse corpo de alimento. O segundo é o Pranamaya Kosha, que também é uma envoltura ilusória de vitalidade, também chamada de corpo prânico, corpo energético, composto por prana, energia vital. O ar vital permeia o corpo, né, e ativa os sentidos de percepção. O corpo plânico é um duplo do corpo físico. É um corpo sutil com todos os órgãos e funções físicas como o corpo físico, mas o seu material é composto de átomos de prana,
que produzem vitalidade e que são emanados do Sol e do seu reflexo lunar. Então, quando respiramos e alimentamos o corpo físico, o prana é absorvido através de oxigênio e do alimento, né, que contém esse prana. Todos os alimentos, o ar que respiramos contém prana, né? O prana está impregnado, né, no ar que respiramos, na alimentação, ele está impregnado no universo. E quando respiramos e nos alimentamos, estamos absorvendo de uma forma também o prana. Esse corpo está entre o corpo físico e o mental, fazendo ligação entre os dois. E uma coisa que é interessante é que quando o indivíduo ele perde, por exemplo, um membro, uma parte do corpo, muitas vezes ele ainda continua a sentir dor, mesmo que aquele membro não esteja lá. É devido à estrutura energética desse corpo, né, que não é desassociado, né, do corpo, mesmo que o corpo físico não tenha esse órgão mais. Então, às vezes, a pessoa ainda continua a sentir dor, né, mesmo que ele não esteja lá. Quando a pessoa morre, esse corpo sutil começa um processo de degradação também, até que se resuma nos elementos mais sutil primários e que acompanham a mente em suas funções e lhe permite a atividade em planos sutis. Geralmente chama-se prana ao corpo prânico do universo também. Agora, o terceiro corpo, o Namaya Kosha, também é uma envoltura ilusória da mente, também chamado de corpo mental. Mana se traduz com o que flutua, né? É sempre instável, movido pelo prazer, pelo sofrimento. É o corpo que ilumina o corpo físico, através dos 5 sentidos de percepção. E o Mana Maya Kosha, que ele recolhe as informações, né, em alta velocidade e ele apresenta ao intelecto essas informações. E o intelecto vai classificar, vai duvidar, discernir, então ele faz as suas escolhas a partir dos seus padrões já pré-estabelecidos. Manas é constante estado de flutuação da matéria mental, na qual os nomes e as formas vão surgindo. Neste corpo é que ficam registrados e guardados os sankaras, as tendências, as impressões vividas, né? Os medos, os sentimentos, essas crenças, os condicionamentos, hábitos, aversões, e que depois eles vão influenciar, né? São as vasanas, né? Esse corpo é formado pelas experiências vividas, né? Memórias, percepções, ideias, emoções, a maneira como nós reagimos a esses padrões pré-estabelecidos que surgem é que vão enfraquecer ou fortalecer essas vasanas. Os aspectos mentais, sensoriais, emocionais e intelectuais que criamos e que ficam gravados no corpo podem dificultar e até obstruir os canais, impedindo que tenha um pensamento claro e não distorcido. Não sendo possível ver o real, que acaba ficando ocultando, né, de uma forma que só é possível enxergar uma realidade distorcida, aparentemente ilusória. Manas é uma categoria de matéria especial, que é formada por uma substância semelhante à dos devas. Os deuses ou os devas dessas regiões, eles possuem diversas graduações desse material,
né, em concordância com a sua natureza. As divindades regentes do ódio, dos ciúmes, da inveja, da dúvida, do desespero, são entidades que convivem nos planos cuja substância primordial é semelhante a humanas. Mas a diferença entre os seres humanos e os devas é que os devas não possuem a qualidade dos componentes tamásico em suas mentes, como os seres humanos possuem. Sendo assim, o seu nível de egoísmo não lhes permite identificar com os seus afazeres, né, com as tarefas que eles realizam, é diferente do ser humano. Geralmente o corpo manásico do universo denomina-se igualmente de manas, e em alguns casos de Mahat, a mente universal, o grande princípio, a inteligência universal, que não é eterna, mas limitada pela duração de uma Vantara. É a fonte dos egos reencarnantes da humanidade. O quarto corpo, o Vijnanamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha é uma envoltura ilusória do intelecto, né? É o corpo de conhecimento ou da inteligência, onde se acomodam o sankara, as impressões mentais, as memórias residuais, mentais, o que está no psíquico, né? O karma mais profundo, as vasanas, tendências subconscientes, as causas dos condicionamentos, enfim, os frutos, né, das nossas ações. Vijnana se traduz como capacidade consciente. É uma atividade do corpo sutil que serve de suporte e reflexo para a consciência. Portanto, o intelecto é o reflexo da consciência que permeia todo o corpo. E a matéria sutil que forma o Vijnana possui uma qualidade semelhante à de um espelho, ou seja, serve para refletir a luz solar, né? Aquele serve para refletir a consciência. Vijnana é uma faculdade mental que permite captar a consciência e apresentá-la em forma de intelecto ou de uma compreensão pessoal. Como há um corpo que é colocado sob o sol, se aquece, isto é, observe a energia luminosa e igualmente pode, de forma fracionada, irradiá-la. Dessa maneira, o Vijnana captura a consciência ou a capacidade de saber que continuamente está impregnado no espaço, né, e na existência, em todas as coisas, e emite um tipo de compreensão pessoal. É a presença da atividade do Ahankara, o eu, né, que faz com que parte do Manamaya Kosha, né, que é o corpo mental, o responsável do fracionamento da continuidade da consciência, induza a aparição de uma consciência individual. Então, a consciência não dual, ele se assenta em Vijnana. Mas esse corpo sutil, ele se encontra contaminado, a realidade então é distorcida. Essa contaminação é o excesso das substâncias rajásicas e tamásicas que compõem a mente, provocando um desequilíbrio das gunas, devido à limitação originada pela contaminação. A mente contaminada pelo egoísmo e a ação indica que o mundo é uma complexidade dual e que cada objeto é independente dos restantes. Então, tanto Pranamaya Kosha como Namaya Kosha e Vijnana Kosha são quem forma o corpo sutil do ser humano, que está composto de 17 partes, tal como já foi explicado nas slokas anteriores.
E agora vamos ver o quinto corpo, Ananda Maya Kosha, que também é uma envoltura ilusória de bem-aventurança, de felicidade, né? Produz um estado de paz, de equilíbrio, né? E ela produz devido à matéria que esse corpo é formado. Experienciar esse estado se torna possível quando há purificação dos outros koshas. Então, Ananda Maya Kosha corresponde à envoltura individual humana que faz parte do corpo causal do universo. O corpo causal, ele corresponde a uma região da existência formada pelas gunas em estado de equilíbrio, ou prakriti, é o corpo mais sutil de todos. É o que está em contato com o princípio universal, né? O princípio universal imutável. E é o que dá origem aos outros corpos, né? Aos outros koshas. E ele Ananda Maya Kosha também, ele além de ser o mais sutil, ele também é o último corpo a ser dissolvido quando o indivíduo morre. A consciência associada a este corpo é semelhante a quando em sonhos, né? A mente ela se encontra imóvel no sonho, né? Então a consciência associada a esse corpo tem essa imobilidade. Nesse estado não há formação mental alguma, por isso não há experiência de existência de um sujeito nesse nível. O corpo causal, ao corpo causal do universo se denomina de Ishvara, essa força, esse poder maior que a tudo controla, né? Então, conhecer o funcionamento dos koshas ajuda a nos desidentificar desses corpos, porque conhecendo o seu funcionamento, fica fácil entender que nós não somos esses corpos, né? E que eles são apenas instrumento de manifestação, né? Que tem a função de proporcionar para a gente as experiências. Então, quando há uma identificação com um pensamento, uma emoção ou um desejo do corpo, nós acabamos valorizando uma realidade ilusória e fortalecemos aspectos como apegos, aversões e as vontades do ego, né? E essa valorização errônea nos leva a estados rajásicos, a estados tamásicos, induzindo a nossa atenção cada vez mais para a experiência. Aí nós ficamos mais atraídos pelas experiências. Que tem predominância, quem tem predominância dessas gunas não admite, né? Não entende que a realidade ela é impessoal, porque eles julgam tudo de uma forma pessoal. Mas quando a gente valoriza os aspectos que produz uma mente sátvica, estamos nos assegurando de uma forma ou de outra uma maneira de refletir a consciência com mais precisão, né? E quais são essas características que a gente pode, quais são os aspectos, né, que produz essa mente sátvica? São a autodisciplina, a autoobservação, o autoconhecimento, né? O desapego, a confiança, a entrega ao ensinamento, né? E então, quando temos esses aspectos desenvolvidos em nós, proporcionamos ao esses koshas, esses corpos, uma purificação no campo mental, emocional, energético, físico. E essa purificação, ela facilita o surgimento de Viveka, que é o discernimento, que estava encoberto
pelos condicionamentos, pelas tendências, pelos maus hábitos, pelos apegos, aversões, medo, pelas vasanas, né? E que são todas movidas por rajas e tamas, pelas essas duas gunas. Quando estamos conscientes de como esses koshas funcionam e quando estamos conscientes das predominâncias das gunas nos nossos corpos, né, desses 5 corpos, nós podemos transformar, né, nós podemos purificar esses corpos e não mais ser dominados por eles, né, não mais nos identificar com o que eles produzem. Então, nós poderemos ficar mais atento às vasanas que se apresentam, né, como experiência e controlá-las, não permitindo que ela nos impulsione a ações que não estão em harmonia com o nosso campo dármico. Estar consciente de todo esse processo não nos livra do surgimento de vasanas e de experiências desagradáveis, mas nos livra de ser dominados por elas, né? De fazermos ações que geram karmas, né? E estar consciente nos livra também da valorização, da importância que antes era dada, né, a essas experiências e essas vasanas de uma maneira errada. Então, estar consciente que você não é nenhum desses corpos e suas funções neutraliza a identificação com eles. E é claro que essa desidentificação não acontece assim instantaneamente, ela não acontece de repente, porque existe ainda um hábito, um condicionamento que vai aparecer, né? Vai estar surgindo. Mas estar consciente desses condicionamentos já é uma porta aberta para a passagem do conhecimento que vai incorporar no seu dia a dia. Então, quanto mais consciente, mais força e poder tem a consciência de iluminar de forma cada vez mais pura esses corpos e cada vez menos nos sentiremos perturbados pelas vasanas e pelas experiências que vão surgindo. E essa não perturbação vai enfraquecendo elas até que elas possam sumir. A vida é feita de ciclos, de ações e consequências, causas e efeitos. Quanto mais estivermos em sintonia com a fonte, mais força e poder teremos para refletir a consciência de uma forma mais pura. Então é isso. Esse foi o 17º vídeo. Se vocês gostaram do ensinamento, da mensagem, compartilhe, divulgue os ensinamentos, divulgue o canal para que mais pessoas possam acessar. Gratidão pela escuta atenta, bom estudo a todos, namastê.